A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Bom dia, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Rádio Timbira é a emissora oficial do Estado do Maranhão, sendo vinculada à Secretaria de Comunicação Social, cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli. O nosso diretor-geral é o jornalista Robson Paes. A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Olídice Cantanhede e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo. O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos gratuitos, humor jurídico e eventos acadêmicos pagos para os que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação. Lembramos que o Direito no Ar é gravado e sempre tem em seu primeiro bloco uma entrevista falando sobre um determinado tema de interesse dos nossos ouvintes. E hoje vamos conversar com o advogado Carlos Augusto, que foi promotor de justiça, você lembra disso, já está aposentado, mas teve uma atuação muito destacada, principalmente na Promotoria de Defesa do Consumidor. Bom dia, doutor Carlos Augusto, seja muito bem-vindo ao nosso programa, onde conversaremos sobre os 31 anos do Código de Defesa do Consumidor. Bom dia, Heraldo, bom dia, ouvintes. É uma honra participar desse prestigioso programa e, sobretudo, falar, né, sobre o direito do consumidor. Como você colocou há pouco, foi algo que eu dediquei mais de 20 anos da minha vida, né, enquanto estive na 9ª Promotoria do Consumidor, e é algo realmente que eu gosto muito de falar. Doutor Carlos Augusto, nós começamos geralmente a nossa entrevista, antes de entrar propriamente no tema dela, fazendo duas questões de cunho pessoal. Como esse programa ele tem uma grande audiência, a gente imagina que o nosso entrevistado possa servir, inclusive, de inspiração para outras pessoas, ainda mais quando é alguém do seu nível, que, de fato, é muito conhecido e respeitado pela sua atuação séria e competente em todas as posições que passou. Então, a primeira pergunta de cunho pessoal é: o porquê dessa escolha dessas duas carreiras? Primeiro o Ministério Público e agora a advocacia. Bom, na verdade, eu sempre pensei em ser promotor de justiça. Desde que me formei, exerci alguns outros cargos, como delegado de polícia, durante o primeiro concurso público de delegados no Maranhão, mas eu sempre tive na veia essa paixão pelo Ministério Público. Talvez é até uma coisa um tanto quanto infantil, mas de ver alguns filmes em que a figura do promotor, né, era sempre exaltada, né? Então isso me marcou. E eu me identifiquei com a carreira em poder não apenas ajudar as pessoas, mas, sobretudo, tentar mudar algumas coisas que não funcionavam adequadamente. Então, ao longo desses 30 anos de Ministério Público, eu sempre procurei fazer isso. A minha identificação com a carreira foi desde o momento que eu tomei conhecimento do que era o promotor de justiça, que naquela época ainda se chamava de promotor público, tá? E isso fez com que eu entrasse nessa brilhante carreira, instituição que é o Ministério Público. Bom, e a advocacia, claro, ela vem em função da aposentadoria, né? Sim, como eu costumo dizer, que a gente começa como advogado e termina como advogado. Então, outro dia me perguntaram, mas por que voltou à advocacia? Na promotoria, eu estava advogando para a sociedade. Na aposentadoria, né, eu regressei à carreira da advocacia, e eu vi outro dia na minha ficha da OAB, são 40 anos de inscrição na ordem, e
estou a serviço agora do cidadão, do indivíduo, né? Mas continuo na trincheira dos direitos do consumidor. Bom, e como aí vem a segunda pergunta agora de cunho pessoal, doutor Carlos Augusto, que recomendações o senhor faz para aqueles que pretendem seguir esse mesmo caminho, o concurso público para o Ministério Público e a atuação na advocacia, a preparação para isso, o nível de dedicação, enfim, teria alguma receita do bolo? Olha, Heraldo, parece um chavão, mas não tem outra resposta. Estudo e dedicação. Eu dou aula numa instituição de ensino superior e, às vezes, eu ouço alguns alunos dizer que ele está naquele curso de Direito, mas que quando ele sair, aí ele vai se preparar. É um engano. A preparação começa na instituição de ensino superior. Quando o aluno se forma, ele será cobrado. E cobrado, muitas das vezes, por aqueles que estão mais próximos, que são os parentes, que querem saber de tudo. Parente não escolhe área, ele acha que o recém-formado tem a obrigação de saber tudo, porque se formou em Direito, porque é advogado. Então, eu digo sempre, estudo, dedicação, foco e, sobretudo, procurar se identificar com a área de atuação, com a instituição que ele pretende ingressar. Como diz a lei, não há hierarquia entre advogados, juízes, magistrados de qualquer instância ou tribunal, e isso é um preceito, isso é verdade. Então, o advogado, né, o promotor de justiça, ele tem, ou aquele que vai seguir a carreira do judiciário, ele tem que estudar. Se não estudar, as coisas serão muito mais difíceis. Perfeito. Doutor Carlos Augusto, vamos então entrar no tema da conversa de hoje, que é sobre os 31 anos de defesa do consumidor. Quem diria, né? Já se passaram 31 anos. Só que o que pouca gente sabe, e aí eu gostaria que o senhor fizesse um histórico sobre isso, é que antes do Código de Defesa do Consumidor, a gente vivia uma espécie de limbo, né? O consumidor era muito pouco tutelado, muito pouco protegido. Então, o Código de Defesa do Consumidor foi, sem dúvida alguma, um grande marco legal para esse aspecto de direito. É isso mesmo, doutor Carlos Augusto? É verdade, Heraldo. Eu costumo dizer que antes da edição do Código do Consumidor, em 1990, se vivia exatamente essa situação de limbo. Nós não tínhamos um diploma legal específico para a defesa das relações de consumo, que nem eram assim chamadas, embora estivessem e sempre estiveram entre nós, né? Geraldo Brito Filomeno, um dos procuradores do Ministério Público de São Paulo, ele diz que desde a mais remota antiguidade, e ele cita alguns exemplos, já haviam algumas regras que procuravam proteger o consumidor. E ele dá alguns exemplos. O próprio Código de Hammurabi, que era o famoso olho por olho, dente por dente, quando alguém, o construtor, desse causa à ruína de um prédio, ele teria que construir esse prédio às suas expensas. Mas isso era a parte melhor. Por quê? Porque se da ruína do prédio viesse a falecer um parente do dono da obra, o construtor teria que indicar um parente seu para morrer no seu lugar. Então, são vários os exemplos de normas, mesmo na antiguidade, que visavam proteger o consumidor. E aqui no Brasil, o que se tinha antes do CDC era a lei delegada da antiga SUNAB, que obrigava panificadores a vender o pão francês ou de sal quando, às 20 horas, não houvesse mais esse produto, para evitar que houvesse uma especulação em torno do pão francês, que naquela época era barato. Havia também, essa mesma SUNAB, ela proibia que num quilo de carne, por exemplo, se colocasse uma quantidade demasiada do que eles chamavam de apenavroses. Apenavroses são aqueles resíduos, sebo, pele, que infelizmente ainda hoje é muito comum se ver, sobretudo na periferia. Por quê? Porque o comerciante, vendedor, o açougueiro, ele não quer perder nada. Então, todo subproduto ele acha que tem o direito de passar ao consumidor. Essa coisa era assim até que foi editada a Lei da Ação Civil Pública, que, embora não tenha sido editada para a defesa do consumidor,
e sim para o meio ambiente, com relação à proteção artística, urbanística, etc., mas já serviu como o mote inicial para a defesa, sobretudo, dos chamados direitos coletivos, que o CDC tratou muito bem. Então, era esse panorama que nós tínhamos quando se tratava de defender o consumidor antes do CDC. Essas leis, doutor Carlos Augusto, que são criadas assim para tratar do interesse coletivo, interesse difuso, eu vou citar uma analogia só para entender o raciocínio. A criação do SUS, por exemplo, que vai nessa mesma linha, e aí a gente traz para o Código de Defesa do Consumidor, elas nascem normalmente de um movimento popular, um movimento organizado, uma determinada categoria que exige a criação de um sistema como o SUS, de uma lei como o CDC. Foi assim que aconteceu também com o CDC? Perfeitamente. A luta que culminou com a edição do Código do Consumidor, ela, na verdade, começou com os reclamos, do movimento dos trabalhadores dos frigoríficos de Chicago, lá nos Estados Unidos, que, embora fosse um movimento de caráter trabalhista, eles também, por via oblíqua, buscavam a melhoria dos produtos. Então, isso se expandiu a ponto de o presidente Kennedy enviar uma mensagem ao Congresso americano cobrando que produtos e serviços deveriam ser seguros para garantir a vida, a saúde e a segurança do consumidor. Então, a partir disso, a partir desses eventos que começou a pipocar em todo o mundo, a ONU não podia ficar à margem desses reclamos e editou a resolução, chamada Resolução 39, que trouxe as normas básicas de defesa do consumidor e que dão aso, por exemplo, ao nosso artigo 6º, que são os direitos básicos. Então, a ONU, nessa Resolução 39, ela reconheceu que o consumidor era portador de desequilíbrios frente ao fornecedor. Esses desequilíbrios eram de modo econômico, financeiro, educacionais, de informação, que para nós é a chamada vulnerabilidade, que é um princípio. Então, não há dúvida de que essas leis sociais, como o CDC, elas são resultado de toda uma luta da sociedade em prol desse ou daquele direito. Perfeito. Doutor Carlos Augusto, eu completei agora, nesse ano de 2021, 23 anos de atuação na Universidade Selma. E eu lembro, assim, com muito orgulho, que uma das, talvez, conquistas nessa longa história da Universidade Selma foi ter feito o convite para que o amigo lecionasse lá. E eu lembro também, com muito carinho, que os alunos adoravam as suas aulas de direito do consumidor, porque o senhor fazia sempre a ligação com a vida real, até com as novelas, por exemplo. O senhor brincava nas aulas, dizia, eu assisto novela só por interesse pedagógico, didático, porque eu faço a ligação com o Código de Defesa do Consumidor. Mas, enfim, a realidade é essa mesma, O direito do consumidor está presente no nosso dia a dia, a todo instante, nas nossas vidas. E o senhor citou aí um autor do Ministério Público de São Paulo que faz também esse link com a realidade passada. Como é que funciona isso ainda hoje? O senhor ainda faz esse tipo de brincadeira? O senhor ainda usa os exemplos do dia a dia, das novelas, dos filmes, para mostrar a importância do direito do consumidor? Olha, foram tempos maravilhosos e que eu tenho saudade. E ainda hoje eu agradeço. Olha, fui convidado por um grande amigo, passei nessa nobre instituição 10 anos, poderia ter passado mais, porque fui muito bem acolhido, mas foi um tempo espetacular. E, realmente, essa questão da novela era uma boa desculpa, para os alunos. Quer dizer, eu assisto a novela para fins didáticos. Mas é isso mesmo. Eu digo sempre, olha, nunca é bom a gente estudar determinado assunto sem saber qual a utilidade prática dele na nossa vida. Isso torna o assunto desinteressante. E eu procuro sempre contextualizar, mostrando que, desde a vida intrauterina, por exemplo,
aquele que vai nascer já tem a proteção do CDC, quando a lei garante à gestante um tratamento adequado, medicamentos que não interfiram com o desenvolvimento da vida intrauterina e por aí vai. E eu continuo sempre contextualizando, tá? Porque é importante. E, felizmente, os exemplos, apesar da evolução das relações de consumo, mas os exemplos de desvios de conduta por parte de fornecedores de diversos segmentos estão sempre aí. Eles mudam de nome, mas a prática, no mais das vezes, se repete. Então, eu procuro chamar a atenção do aluno que ele perceba em volta de si todas essas lesões ao direito do consumidor. Eu, para minha grata surpresa, um dos últimos trabalhos que eu fiz na Promotoria do Consumidor foi com relação àquela proibição nessas lojas de departamento da troca de peças íntimas. O código não excepciona, em momento algum, que peças íntimas não possam ser trocadas, desde que haja o chamado vício, né, que comumente se confunde isso com defeito. Então, se a peça íntima tiver um vício, ela deve ser trocada. E eu cheguei numa loja de departamento aí grande e vi a placa lá dizendo que a troca só seria possível em caso de defeito, no caso, o chamado vício. Então, isso me deixou bastante satisfeito, porque eu vi que evoluiu o trabalho que eu fiz, né, nessa área, lá na 9ª Promotoria, deu resultado. E esse é um dos exemplos que eu mostro para os meus alunos. Eu digo, olha, percebam em volta para identificar eventuais danos às relações de consumo. Parece, às vezes, uma coisa mínima, mas não existe dano mínimo quando se fala de relação de consumo, porque o que é de pequena monta para quando se trata disso de forma coletiva, assume proporções gigantescas. Verdade. Bom, doutor Carlos Augusto, o senhor tocou num ponto importante agora nessa sua resposta, que é a questão da evolução. O CDC está fazendo 31 anos, ele foi pensado e criado numa época em que de lá para cá a gente teve avanços gigantescos, principalmente por causa da tecnologia, né? Internet das coisas, inteligência virtual, compras virtuais e coisas do tipo. O senhor acha, então, que o CDC hoje estaria defasado? Ele precisaria ser reescrito para se adaptar a essa realidade tecnológica? Heraldo, eu costumo dizer, e às vezes eu até me surpreendo quando eu vejo as pessoas dizerem o seguinte: o CDC não tratou de compras pela internet. E nem poderia nesses termos, porque o CDC é de 90. A internet ela veio com toda a força a partir dos anos 90. O que as pessoas esquecem, né, é que o CDC é uma norma de princípios. Essa mesma indagação eu vejo quando dizem assim, olha, se os planos de saúde são individuais, a lei de planos de saúde se aplica sobre eles, inclusive o CDC. Mas se os planos de saúde são coletivos, a lei de planos de saúde não os atinge para regular, por exemplo, eventuais aumentos abusivos. Isso é um engano. O CDC é uma lei que se chama lei principiológica, lei assentada em princípios gerais que se aplicam em todas as relações de consumo que se celebrarem nesse país. E uma lei de princípios, ela atua na legislação brasileira, no direito brasileiro, com um corte transversal. Ou seja, se aquela relação jurídica, por exemplo, uma compra e venda, que não se tenha de um lado um consumidor e de outro um fornecedor, aplica-se aí o Código Civil, que é quem regula compra e venda. Agora, se esta compra e venda, que é regulada pelo Código Civil, mas se identifica no negócio jurídico uma relação de consumo, sobre esta compra e venda também se aplicará o CDC para proteger o consumidor com relação a uma garantia diferenciada, a proteção contra todas as espécies de vícios, a direitos de arrependimento, etc. Então, o CDC ele não trata especificamente de nenhum segmento econômico.
ele trata no todo e, por isso, ele traz princípios gerais, lá no artigo 4º, né? São chamados princípios que regulam a Política Nacional de Relações de Consumo. Então, toda essa evolução que nós temos aí, que você citou muito bem, compras pela internet, chamam-se hoje Internet das Coisas, inteligência artificial e tantas outras inovações, é evidente que elas são alcançadas pelo CDC. É preciso reescrever o código? Não necessariamente, porque o código é uma lei de princípios. Por isso, o nosso diploma legal de proteção ao consumidor é considerado um dos mais avançados do mundo. Agora, doutor Carlos Augusto, por outro lado, o consumidor que hoje tem essa proteção legal e institucional, eu tenho a impressão que às vezes também ele se sente um tanto quanto perdido sobre a quem pedir ajuda, porque são tantos órgãos de proteção, né? Ele pode se socorrer do Ministério Público, ele pode procurar o PROCON, que inclusive aqui no Maranhão tem uma atuação muito destacada, ele pode procurar a Defensoria Pública, que mantém um núcleo também de defesa do consumidor, ele pode procurar um advogado privado para tratar do seu interesse individual, enfim, que eu me lembre são essas 4 possibilidades, o que já me parece muito. Não seria melhor, talvez, a gente ter algum tipo de atuação concentrada para que o promotor não ficasse, o consumidor não ficasse um tanto quanto desorientado? O que é que o senhor pensa sobre isso? Olha, e você esqueceu de mencionar que ele ainda tem as delegacias especializadas do consumidor para a esfera criminal e os juizados das relações de consumo, né? Que em São Luís, todo juizado civil é também da relação de consumo. E parece aí que a intenção do legislador, quando fez essa separação de órgãos, foi para facilitar a vida do consumidor e, de fato, não sobrecarregar demasiadamente os órgãos, talvez aqueles mais conhecidos, como Defensoria, Ministério Público e PROCON. O que eu fazia na promotoria, embora não fosse, às vezes, atribuição do Ministério Público, porque a gente sabe que o Ministério Público atua nas causas de interesse coletivo, mas eu via. Por quê? Porque ouvindo o consumidor, eu saberia aferir se aquilo que ele me contava era realmente um caso de atuação puramente individual ou ele era apenas o exemplo de um mal maior. E quantas vezes eu descobri, ouvindo um consumidor, que o fato estava acontecendo na cidade toda. Então, eu acho assim, apesar de isso cansar, porque ele procura um, procura outro, isso facilita. Agora, o que eu sempre defendo, se eu digo que aquele caso não é objeto da minha instituição, eu tenho a obrigação de dizer para ele, consumidor, aonde é que ele deve ir, para que ele não fique, né, andando e tentando adivinhar. Então, não, eu não posso dizer simplesmente, não, isso aí não é comigo. Sim, se não é comigo, vai ser com quem? Eu tenho a obrigação de saber com quem é. O consumidor, nem sempre. Tá? Então, eu acho que isso, de uma forma mais ampla, acaba beneficiando o consumidor, principalmente a atuação do PROCON, né, que nós temos aqui um PROCON de grande atuação, doutora Karen atualmente é presidente, né, e vem fazendo um trabalho fantástico. E voltando a citar o Geraldo Brito Filomeno, do Ministério Público de São Paulo, ele diz assim, que o PROCON é a porta de entrada na defesa do consumidor, porque normalmente é lá onde o consumidor vai primeiro, e que se o PROCON presta o serviço, né, que ele tem que fazer com a dedicação, com a eficiência, o consumidor vai voltar sempre. Mas se o consumidor for maltratado, não apenas lá, mas em qualquer outro órgão de atuação, ele jamais vai voltar e vai desacreditar em todo esse sistema que foi criado para a sua defesa. Então, eu até entendo que, às vezes, o consumidor fica meio perdido. Não é obrigação dele saber se o caso é de direitos difusos ou coletivos, ou individuais homogêneos, ou se é puramente privado. Mas cabe aos órgãos encarregados da sua proteção informá-los a esse respeito.
Perfeito, esclareceu a dúvida. Doutor Carlos Augusto, durante a sua longa atuação à frente do Ministério Público, voltado para a defesa do consumidor, e fazendo esse trabalho belíssimo que o senhor acabou de dizer, de ouvir sempre as pessoas, ainda que não fosse sua responsabilidade institucional, mas ouvir para avaliar se não atingia a responsabilidade, ou, no mínimo, para orientar a pessoa, ou até mesmo para lhe dar um momento de atenção, que às vezes as pessoas precisam também disso, né, da atenção institucional. Bom, nesse tempo todo, o senhor lembra, assim, de algum caso muito pitoresco, muito curioso, que lhe marcou muito, assim, poxa, hoje eu fui procurado por uma pessoa com essa demanda? Olha, tem vários casos, né? Eu me lembro de estava na época passando uma novela de uma audiência bastante grande aí, num dos canais de televisão, e chegou uma senhora dizendo que queria fazer uma reclamação, né, contra uma rede de televisão, porque quando ela passava em frente à biblioteca Benedito Leite, havia uma antena que captava da cabeça dela as cenas, né, os capítulos seguintes. E eu achei aquilo interessante, procurei ouvi-la, né, e difícil foi eu conseguir que ela se desse por satisfeita, entendeu? De eu mostrar, olha, isso aí envolve direito autoral, não é bem uma relação de consumo, tá? Então, são assim vários casos pitorescos, né, que a gente passou ao longo desses anos, em todos esses atendimentos que eu fiz. Uma vez chegou um cidadão dizendo que havia uma propaganda, ele falou propaganda, e as pessoas confundem propaganda com publicidade, né? E o consumo, relação de consumo, produtos e serviços, fazem publicidade, e não tecnicamente propaganda. Mas ele disse que tinha uma propaganda aí, passando, que dizia que o Maranhão era um dos maiores produtores de banana, não sei quantas 1.000 toneladas por ano, que se aquilo fosse verdade, nós teríamos que importar macaco para comer aquela banana todinha, porque a população não daria conta. Então, tem esses casos aí que nos alegravam assim os dias. Ok. Doutor Carlos Augusto, a conversa com o senhor é sempre muito rica, interessante, mas a gente está chegando ao final do nosso horário. Agradecemos a sua participação, foi muito esclarecedor, e abrimos espaço agora para suas considerações finais. Agradeço a participação nesse programa espetacular, esse canal de informação hoje ao consumidor. E eu sempre digo, o consumidor, ele deve ficar atento todas as vezes que ele vai celebrar uma relação de consumo. Evitar aquelas compras por impulso, ler, procurar conhecer realmente como o contrato que ele está celebrando será cumprido, para que ele não compre gato por lebre. Então, são cuidados mínimos que ele deve ter para que não tenha problemas no futuro. Evitar, por exemplo, se socorrer dessas publicidades mirabolantes, né? Empréstimos sem garantias, veículos baratos. Não existe isso no mercado de consumo. Então, quem vai pedir, por exemplo, empréstimo, jamais deve pagar nada para receber. Isso é óbvio, mas as pessoas continuam, às vezes, caindo em golpes, porque vão fazer o empréstimo e aquele que vai conceder o empréstimo diz que tem que pagar 10% do valor que será emprestado. Então, isso são indícios de golpes que o consumidor deve ficar atento para não se deixar enganar. Maravilha! Nós precisamos fazer um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta com o seu Direito no Ar. Continue conosco. Estamos apresentando Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Gente, o bicho tá pegando. A nova variante faz vítimas de todas as idades. Os jovens estão morrendo também. Então, é preciso que você entenda. A situação é grave e está longe de acabar. Não se engane. Se você já pegou o vírus, pode pegar de novo. Por isso, se cuide, proteja sua família.
Evite aglomerações, use máscara, mantenha as mãos limpas. Essa luta tem que ser de todos nós. Governo do Maranhão. youtube.com/TV Timbira. Acesse e acompanhe a programação da Nova 1290. @Rádio Timbira no Facebook, Twitter e Instagram. É a Nova 1290 no seu computador ou smartphone. Estamos de volta. Direito no ar. Direito no ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira com o seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. E vamos ao primeiro quadro do nosso programa, o Pode Isso, Procon, com nada mais, nada menos que a presidente do Procon Maranhão, Karen Barros. Vamos conferir. Bom dia, professor Heraldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Timbira. Eu sou a Karen Barros, presidente do Procon Maranhão, e neste quadro vou esclarecer algumas dúvidas sobre direitos do consumidor. Comprei uma passagem e meu voo foi cancelado pela terceira vez. Pode isso, Procon? Em caso de cancelamento de voos durante a pandemia, a Lei 14.034 de agosto de 2020 prevê que a companhia aérea deve oferecer sempre ao consumidor alternativas ao reembolso. Então, ela deve oferecer o reembolso, pode oferecer também um crédito que pode ser usado por um terceiro num prazo de 18 meses após esse recebimento. Esse crédito também pode ser igual ou maior ao valor da passagem que o consumidor comprou. E a empresa também pode oferecer a remarcação em uma outra empresa, ou seja, uma reacomodação do voo que o consumidor comprou. Só que tem que ser nas mesmas condições desse voo comprado e que foi cancelado pela companhia aérea. Lembre-se que se você tiver qualquer direito que não for assegurado, você deve entrar em contato com o Procon e pode fazer isso através das nossas redes sociais e do nosso aplicativo Procon Maranhão. Comprei um produto e o vendedor não quis me dar a nota fiscal. Pode um negócio desse, Procon? Não pode. A nota fiscal é um direito de todo consumidor e a conduta de não emitir a nota é considerada crime de sonegação fiscal. Fique atento e denuncie ao Procon. E vamos a mais um quadro do nosso programa, o Direito Tributário Descomplicado, com a contadora Daniela Moura. Acompanhe. Oi, pessoal! Estou mais uma vez aqui no Direito no Ar, hoje para falar com vocês sobre o que fazer quando o seu faturamento enquanto MEI ultrapassar aqueles R$81 mil previstos na legislação. Bom, primeiramente eu gostaria de esclarecer que a legislação ela lhe dá uma margem de 20% sobre esse faturamento para que você continue no MEI até o fim do ano calendário em curso. Então, digamos, se chegou no mês de outubro de 2021, você ultrapassou os R$81 mil de faturamento, porém, se manteve até dezembro dentro desse excesso de 20%, você pode continuar como MEI em 2021, porém, a partir de 2022, você deixa de ser MEI e passa a ser uma empresa no Simples Nacional. E se no decorrer do ano, digamos se em agosto, eu ultrapassei os 81 mil e já excedi o limite de 20%. Bom, aí você deve fazer 3 coisas. Primeiro, deve entrar no portal do Simples e comunicar que você deixou de ser MEI e passou a ser Simples Nacional por conta desse excesso de faturamento. Segunda coisa, você deve fazer uma alteração contratual na junta comercial do seu estado
transformando a sua empresa de MEI para empresário individual. E por último, e mais doloroso, principalmente para o seu bolso, você tem que retroagir o seu faturamento ao mês de janeiro do ano em curso, no caso 2021, e recalcular todos os seus impostos, sim, recalcular todos eles como se a sua empresa já fosse Simples Nacional e recolher todos eles com juros e multa, ou seja, com todos os acréscimos legais. Esqueça o que você pagou como MEI, tá? Você deve recolher tudinho como Simples Nacional, tá? Essa não é uma boa notícia que eu gostaria de dar para vocês, mas é o que deve ser feito, tá bom? Então, eu fico por aqui, fiquem com Deus e até a próxima semana. E agora teremos o quadro Comentando Decisões, com o juiz estadual Douglas Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís. Vamos assistir? O caso Mercado Central de São Luís. Os mercados, eles fazem parte da história e da cultura de cada município. Em muitos lugares viram verdadeiros pontos turísticos, mesmo onde não são pontos turísticos, eles são pontos de encontro das pessoas. Faz parte da própria garantia do direito à cidade ter-se um mercado de boa qualidade, de bom nível. Aqui na Vara de Interesses Difusos e Coletivos acabamos recebendo 2 processos para tratar do Mercado Central de São Luís, todos muito relevantes. Primeiro, uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público em função de problemas estruturais no mercado, que precisam de correções, e o Ministério Público pede que o Poder Judiciário imponha ao município de São Luís as providências para garantir esse reforço estrutural ao mercado. Segundo, uma ação também do Ministério Público contra o município de São Luís em função de um projeto que foi patrocinado pelo IFAM e apresentado pelo município de São Luís ao Estado do Maranhão, ao DPHP, para aprovar um projeto que seria o projeto de verdadeira reconstrução, de restauração do Mercado Central. Segundo o Ministério Público, este projeto teria uma volumetria exagerada, ele ficaria muito alto e de alguma maneira afetaria o tombamento geral feito daquela região, porque teria uma volumetria acima, ou seja, teria uma altura acima dos outros imóveis da região, muito acima dos outros imóveis daquele conjunto arquitetônico tombado, nós chamamos aí de tombamento geral. Não é que o mercado ele não tem um tombamento específico. O tombamento daquela região é o tombamento que nós poderíamos chamar de tombamento geral ou tombamento de conjunto. A região é tombada e ter ali um imóvel com uma volumetria muito diferente dos demais, segundo o ponto de vista do Ministério Público, causaria danos ao nosso patrimônio histórico e cultural. Então nós tínhamos aqui em nossas mãos 2 problemas. O razoável é que esse tipo de problema seja conduzido para uma solução consensual, evitar o litígio e encontrar solução consensual. Por que a solução consensual é a mais adequada e nós alcançamos já em um desses processos? Porque esses 2 casos poderiam, não tendo solução consensual, soluções irracionais. Vamos imaginar que primeiro se tem um projeto que trata de problemas infraestruturais e primeiro viesse uma liminar ou uma sentença determinando que seja feito um reforço estrutural, mudanças na estrutura e o município despendesse recursos para cumprir esta liminar ou esta sentença e depois de eventualmente aprovado o projeto com ou sem alteração, o outro projeto que trata da restauração global, tivesse que mudar tudo, demolir aquilo que foi construído, ou seja, gastar recursos públicos, despender recursos públicos de forma desnecessária. Então isso não é racional. O Poder Judiciário precisa atuar também para evitar
esse desperdício de dinheiro público. Então, o racional era resolver primeiro o problema que trata do projeto, mas era exatamente o processo mais complexo. Priorizar o mais complexo, tentar nele encontrar solução consensual que evite um dano envolvendo outro processo que trata dos problemas estruturais, porque o ideal seria solucionar logo tudo de uma só vez, despendendo só um volume de recursos e não tendo que gastar 2 vezes recursos, despender 2 vezes recursos para resolver o problema do mercado central. Então foi assim que nós conduzimos aqui várias reuniões separadas com o arquiteto, representantes das secretarias de cultura do município, representantes da procuradoria do município, de um lado, interessados em resolver o problema e tratando do projeto que foi apresentado. Também reunião com o Ministério Público, reunião com todos juntos, audiência com todos juntos, ou seja, não foi só uma sessão, não foi só um momento para resolver esse processo. Foram várias discussões envolvendo também o próprio Estado do Maranhão, que era a quem cabia, através do DPHP, apreciar o processo administrativo que tratava da aprovação ou não do projeto. O que acabou acontecendo? A solução do meio termo, a solução do meio do caminho, que, nas palavras de Aristóteles, lá na Ética Nicômacos, a virtude está no equilíbrio. Encontrar esse ponto de equilíbrio é que não é fácil. Então, lá na Ética Nicômacos, Aristóteles recomenda: encontramos a virtude quando encontramos o ponto de equilíbrio. E o ponto de equilíbrio nesse processo foi todos abdicarem de um pouco. De alguma maneira, o arquiteto que fez o projeto, que é um arquiteto muito conhecido e respeitado no estado do Maranhão, se despide de qualquer tipo de vaidade e refazer o projeto, diminuindo um pouco a volumetria, retirando uma marquise grande que havia, que de alguma maneira distanciava a altura do mercado novo um pouco dos outros imóveis ali daquele conjunto arquitetônico tombado. Então, ele, despido de qualquer tipo de vaidade, refez o projeto, em que pese o fato de ser um arquiteto renomado, muito respeitado, mesmo assim aceitou, depois inclusive das reuniões que tivemos aqui, aceitou refazer o projeto e fez um novo projeto, diminuindo um pouco essa volumetria, retirando uma marquise, alterando alguns detalhes de cores, mas mantendo a essência que é a de construção de um grande mercado muito importante para o município de São Luís. De outro lado, esse novo projeto, refeito, o pedido do Ministério Público era que o projeto original não fosse aprovado, inclusive proposto isso ao Estado. O Estado recusou o projeto original, mas depois, com a apresentação do segundo projeto, com as alterações que diminuíam a volumetria, ou seja, encontrava ali um ponto de equilíbrio, também aceitou e aprovou o segundo projeto, o DPHP. E refeito o projeto com as alterações, eu até vou tentar juntar aqui no vídeo as imagens desse novo projeto, porque de fato vai ficar muito bonito o mercado, vai ser bom para a cidade, vai ser bom para todos. E aí, com este novo projeto, com esta alteração no projeto, foi aprovado e nós encerramos o processo pela via consensual e garantindo a aprovação do projeto com a rapidez necessária. Imaginem se fosse conduzido para o litígio sem a solução consensual. Somente o processo que trataria ou não da aprovação, seja do projeto original ou deste segundo, poderia demorar anos no Poder Judiciário. E talvez, quando isso se encerrasse, com uma sentença transitada em julgado, já tivesse até perdido o objeto, não houvesse mais recursos para a realização da própria obra de restauração com maior volume, enfim, poderia perder o próprio sentido. Então, às vezes, não ter uma solução rápida em um processo acaba sendo a própria negação do direito, porque acabaria até o mandato do atual prefeito, tornaria inviável, talvez, em uma outra gestão esse assunto de repente poderia não ser mais
prioridade, poderia mudar a administração no âmbito do Estado também, e aí não fosse aprovado, ou enfim, criasse alguns tipos de problema que tornasse inviável termos um mercado em boas condições no município de São Luís. Então eu trato este caso como, utilizando o termo em inglês, como um case, um caso a ser estudado para demonstrar às pessoas e às instituições e a todos que estão envolvidos em litígios que a solução consensual ela é sempre a melhor, porque ela é a mais rápida, ela proporciona segurança jurídica. Digamos que eu não tivesse conseguido conduzir para um acordo, as partes resolvessem não transigir e fosse levado a uma sentença. Sentença favorável a um lado ou a outro, não importa. Qualquer dos três lados, das três partes que compunham o processo. Nós teríamos recursos, esse assunto subiria ao Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça novamente apreciaria, mais um ano ou dois ali tramitando, depois mais um ano ou dois no Superior Tribunal de Justiça com novos recursos. Como envolve matéria constitucional, poderia até ir ao Supremo Tribunal Federal, nós passaríamos uma década discutindo o novo mercado ou não, e como seria o projeto, se pode ser com a volumetria ou não do projeto original. Imaginem passar uma década discutindo isso, seria a própria negação do direito. Então, eu encerro dizendo exatamente o quanto é importante buscar a solução consensual, porque ele é o caminho mais curto para a segurança jurídica. Com a solução consensual, às vezes, nós não conseguimos exatamente o que queremos. Digamos que o projeto original do IPHAN e o arquiteto que o elaborou continuam até hoje achando que aquele projeto original fosse o melhor. É muito provável que continue até pensando assim. É possível que continue pensando assim. Mas a mudança e obter um outro projeto próximo daquele, garantindo que não tenha uma volumetria, que afete o patrimônio histórico e cultural tombado de forma geral no entorno, de alguma maneira também garante ali aquilo que era esperado com aquele projeto. A solução consensual trouxe segurança jurídica e o que eu espero é que com a máxima brevidade este projeto já aprovado e que custou bastante recursos públicos do IPHAN seja executado com a maior brevidade, até para que não seja necessário que eu tenha que proferir sentença no outro processo que pede a condenação do município a tomar as medidas estruturantes necessárias para evitar problemas de insegurança na atual estrutura do mercado. Então, um caso interessante, um caso a ser estudado. Aqui na Vara de Interesses Difusos e Coletivos nós temos aproximadamente 30% dos processos resolvidos pela via consensual. É um percentual elevadíssimo, considerando que se trata de processos coletivos. Os processos coletivos são os mais complexos submetidos ao Poder Judiciário. São os mais difíceis, inclusive, de obter solução consensual. Então, ter nesses processos mais de 30% de solução consensual é uma grande vitória que provavelmente não existe em nenhum outro lugar do Brasil. E isso nos orgulha. Mas nós precisamos incentivar que mais partes, mais pessoas estejam dispostas ao diálogo, dispostas à solução consensual, despidas de qualquer outro tipo de problema que possam atrapalhar aquilo que seja a melhor solução para o interesse público, o interesse coletivo. Vejam aqui que coisas relevantes estavam na pauta. Imaginem que o quanto é difícil conduzir acordos que envolvem administração pública de dois entes diferentes, Estado e município, ambos administrados por pessoas com pensamentos políticos diferentes e nenhum deles vir ao processo para tentar atrapalhar um ao outro. Imagine se o assunto, que é resolver o problema do mercado, se transformasse em um debate que não fosse pautado exclusivamente no interesse público, viesse à tona outros tipos de interesses que atrapalhassem. Não, a maneira como foi conduzida, todas as partes vieram ao processo exclusivamente preocupados com o interesse público. E isso facilitou bastante a solução, o que eu recomendo e peço que seja a maneira como todos venham ao Poder Judiciário, ou seja, com a expectativa de uma solução consensual,
Claro que se essa solução consensual não for alcançada mesmo antes da judicialização. O que é mais desejável ainda é que os problemas sejam solucionados pela via consensual sem sequer precisarmos do Poder Judiciário. Mas quando dele precisarmos, venhamos ao Poder Judiciário com o espírito aberto, com a cultura do consenso e não a do litígio. Essa é a minha expectativa e assim tratamos o caso Mercado Central de São Luís, e eu espero que em breve nós tenhamos um novo mercado muito melhor para todos e o Poder Judiciário conduzindo estes processos pela via do diálogo, tenhamos aqui dado a nossa parcela de contribuição para que tenhamos o direito à cidade, o direito a um mercado de bom nível concedido à cidade de São Luís em um espaço pequeno de tempo. Um grande abraço a todos. Dados da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais apontam que, somente no ano passado, foram assassinados 175 transexuais, 41% a mais que em 2019. A vítima mais jovem tinha 15 anos. O aumento da violência contra pessoas LGBTI+, vem sendo combatido pelo Estado, com direitos reconhecidos pela lei e pelo Judiciário brasileiro em favor da diversidade de gênero. Mas os desafios são grandes para a sociedade brasileira se tornar ainda mais democrática e plural. Confira conosco. O Brasil ainda está entre os países que mais mata pessoas da comunidade LGBTQ+. A violência homofóbica já levou o país a registrar uma morte a cada 19 horas. E em 2020, 237 pessoas perderam a vida, segundo o levantamento do Grupo Gay da Bahia. Os dados revelam também que em quase 95% dos casos, as mortes foram violentas e 5% suicídio. Esta foi a primeira vez que as travestis ficaram à frente dos gays. 70% das mortes registradas foram de travestis e trans, 22% gays, 5% lésbicas e homens trans e bissexuais, 1%. No primeiro ano da pandemia, o número foi 28% menor do que em 2019, mas ainda alarmante. E o sinal de alerta a respeito da violência contra a população LGBTQ+, está entre as discussões do Poder Judiciário e do Conselho Nacional de Justiça. Em uma votação histórica, em 2011, o Supremo reconheceu a união homoafetiva. A vida boa é feita dos nossos afetos. A vida boa é feita dos prazeres legítimos. A vida boa é feita do direito de procurar a própria felicidade. De modo que o que se pede aqui, em primeiro lugar, que este tribunal declare na tarde de hoje, é que qualquer maneira de amar vale a pena e pronuncie a consequência natural dessa constatação. Ninguém deve ser diminuído nessa vida pelos afetos e por compartilhar os seus afetos com quem escolher. Vê-se que estamos a lidar com normas que não distinguem a espécie feminina da espécie masculina, como outros preferem o gênero feminino do gênero masculino. Como não excluem qualquer das modalidades do concreto uso da sexualidade de cada pessoa natural. Afinal, se as pessoas de preferência heterossexual só podem se realizar ou ser felizes heterossexualmente, as de preferência homossexual seguem na mesma toada, só podem se realizar ou ser felizes homossexualmente. A partir dessa importante decisão, os cartórios passaram a ser obrigados a celebrar as uniões homoafetivas. A regulamentação veio da Resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça, publicada em 2013. Eu acho que é uma questão de respeito, é uma questão de civilidade, principalmente, né? E eu acho que essa resolução, especificamente, ela foi extremamente importante, porque ela foi um avanço em termos de direitos humanos, ela foi uma contribuição enorme para o Estado Democrático de Direito, mas, sobretudo, ela foi um passo à frente na esfera civilizatória.
Além disso, a última década foi marcada por outras decisões que garantiram, por exemplo, ensino sobre diversidade sexual e gênero nas escolas, extensão da licença maternidade à mãe não gestante e união homoafetiva, doação de sangue por homossexuais. Outro importante instrumento é a Resolução 270 do CNJ, que trata do uso do nome social pelas pessoas trans, travestis e transexuais usuárias dos serviços judiciários em todo o país. O Conselho Nacional de Justiça ele é o parceiro, né? E é a função dele o estabelecimento dessas políticas, a atuação dele. Por isso ele ampliou muito, justamente por algumas lacunas e justamente a evolução da sociedade e de situações que não tínhamos antes e que talvez em algum momento o judiciário precisa se posicionar e o Conselho Nacional de Justiça vem a dar o abrigo necessário naquilo que ele tem competência e que pode sim atuar. E um espaço de discussões pretende ampliar e aprofundar ainda mais essas questões. No ano passado foi criado o Observatório dos Direitos Humanos do Poder Judiciário. Uma das recentes propostas é reforçar ações da justiça contra a homofobia e a transfobia. Não podemos admitir que ninguém sofra discriminação por nenhum tipo, como prevê a Constituição Federal. Existe, eu acho, um longo caminho a percorrer ainda em termos de respeito. Eu vejo isso tudo como uma questão de direitos humanos. Eu acho que é aquela questão, todos merecemos ser felizes. E a gente destaca que caso você queira participar do nosso programa, apesar dele ser gravado, você pode fazê-lo com suas críticas, dúvidas ou sugestões. Basta enviar um e-mail para amaimprensa@gmail.com. Vou repetir, embora esteja aparecendo também aí para quem está nos vendo pelas diversas plataformas. amaimprensa@gmail.com é ama imprensa, tudo junto, imprensa, @gmail, gmail.com, amaimprensa@gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no Ar. A primeira do Maranhão. Timbira.